Bom dia, pessoal. Você que está assistindo nosso vídeo, espero que você esteja tendo um bom dia e seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Espero que esse vídeo seja muito edificante, uma bênção na sua vida. Hoje a gente está aqui com o pastor Oswaldo Lobo e vamos estar falando um pouquinho hoje sobre falsas profecias. Pastor? Amém, gente. Deus abençoe. Quando a gente falar para você assim, ó, deixa o teu like, se inscreve no canal. Isso tudo ajuda a gente a se comunicar com você também, com mais pessoas. Já vou adiantar que esse ano, de 15 a 17 de maio, a gente vai estar junto aqui em Curitiba. Exatamente. Uma imersão em guerra espiritual. É um link que eu faço. Inscrições pelo www.institutoexodos.com. As vagas são limitadas. Você vai ser muito enriquecido, você vai ser muito abençoado. Você vai sair pronto para alcançar as vitórias espirituais que você quer alcançar, para você ser treinado e para você também levar isso não só para a sua igreja, para a sua comunidade, mas para a sua própria vida e para a sua casa. Amém? Não fique de fora, vagas limitadas, tá bom? Aqui embaixo na descrição a gente tem um WhatsApp onde você pode entrar em contato com o pessoal da administração, caso você queira trazer uma caravana, líderes da sua igreja, pessoas em grande quantidade para poder participar aqui do nosso seminário. Bom, vagas limitadas, já estão enchendo as vagas, então corre para você não ficar de fora. Inscrição está lá pelo Instituto Exos, www.institutoexos.com. Não fique de fora, tá bom? Esperamos você aqui em Curitiba. Pastor, falsas profecias. Ontem nós conversamos um pouquinho sobre isso, né? E na última live, né, a gente falou sobre como orientar, como dirigir uma decisão livre dos enganos satânicos. Você começou me perguntando na outra live, como é que eu sei que essa é a esposa certa? Como é que eu sei se esse é o caminho certo? Essa é a decisão certa? Como é que eu posso ser orientado? Né? Então, quando você fala de falso profeta, eu preciso falar sobre dom do Espírito. Né? Os dons, eles são repartidos em 3 partes. Certo. 1 Coríntios, capítulo 12, de 8 a 10. A uns, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Então, tem os chamados dom. Eu preciso ter muito cuidado com aquilo que eu falo, porque o pessoal diz, não, o pastor falou um dom que não está na Bíblia. A Bíblia separa os dons, tem os dons de serviço, de Romanos 12, tem os dons ministeriais, de Efésios, capítulo 4, verso 11, tem os dons do Espírito, que são dons que Deus dá para os membros da igreja que edificam a sua igreja. Eu já vou chegar lá. Então, tem os chamados dons de falar, línguas, interpretação de línguas e dom de profecia. A gente categoriza ele. Tem os chamados dons de sabedoria, alguns chamam de dons de revelação, mas a Bíblia não fala no dom de revelação. Fala da revelação, mas não fala de um dom específico. O fulano tem dom de revelação. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que existem pessoas que tiveram revelações. Exemplo, Pedro, ele está na cidade de Jope. Nós estivemos lá juntos, que é litoral ali, muito próximo da capital Tel Aviv, né? Exatamente. Muito próximo. Ele vê um lençol no capítulo 9, capítulo 10 de Atos, e ali ele tem uma visão espiritual. Um lençol com um monte de alimento. Mas ele não é um homem que vive de revelação. Por exemplo, Eliseu, ele vê carros e cavaleiros. Ele vê Abraão, ele recebe anjo dentro de casa. Ló está dentro de Sodoma, recebe o mesmo anjo que foi visitar Abraão no capítulo 18 de Gênesis, visita Ló no capítulo 19, dentro de Sodoma. Então, a Bíblia não fala de um dom de revelação. Eu tenho aqui, tem gente até que confunde, isso é espiritismo, né? Terceiro olho aberto. Gente, isso é ocultismo. Mas a gente entende que muita gente não conhece a Bíblia Sagrada. Então, pastor, tem os chamados dons de poder, dom de maravilhas, dom da fé, existem dons de curar, isso tudo em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, tá bom? Então, existem dons espirituais
A Bíblia fala sobre isso, explica. Dá um capítulo inteiro para explicar os dons, 1 Coríntios 12, e dá um outro capítulo inteiro, 1 Coríntios 14, né? Um sanduíche, né? Dom e amor, né? O capítulo 13 é o capítulo do amor, então 12 ele fala dos dons, capítulo 14 ele explica como operar os dons. Agora, você falou sobre falso profeta, eu quero pegar o nome de um cara aqui. Vou voltar a falar de Pedro, tá bom? Certo. Jesus está num lugar chamado Cesareia de Filipe. É norte de Israel, fica no pé de uma montanha chamada Hermon. É fronteira com a Síria. Fui lá muitas vezes. E ali nascem as 3 fontes do Rio Jordão. Rio Dan, Rio Rasbani e Rio Bânias. São 3 fontes que formam um rio só, que é o Jordão. Aliás, esse ano em setembro, eu vou para Israel, vou fazer Jordânia, Petra, Madaba, entrar pela Galileia, vamos para Israel esse ano em setembro. Fica ligado aqui nas redes sociais, eu vou avisar vocês. A gente ainda não está comunicando isso de forma oficial, a gente já está cantando a bola, né, como diz. É uma van premiere. Mas em breve a gente deve começar a anunciar e divulgar. É só um spoiler aqui. Um spoiler, né? Um gostinho. Então, quando tiver mais informações da viagem, né? Se for que também acontecer em setembro, né? Às vezes muda a data, essas coisas e tudo mais. Mas aí a gente também estaremos divulgando aqui em breve. Deixa eu passar curso, essas coisas que estamos trabalhando agora e em breve estaremos divulgando aqui para vocês também. Pedro está em Cesareia de Filipe e ele está num lugar conhecido como Porta... São as portas do inferno. Existe uma razão para isso. Ali, em Cesareia de Filipe, no pé do Monte Hermon, tem escavado, é bem interessante, um templo pagão. Gente, era um negócio horrível. Então, o Hermon, ele tem neve lá em cima. O pessoal pensa que Israel é só deserto. Gente, Israel é uma exuberância. Tem floresta. A floresta do Líbano pega um pedacinho do nome. Bem legal. E lá em cima tem uma estação de esqui em Israel. A gente já esteve passeando lá, não esquiei, eu não sei esquiar, mas pô, bem legal. Aí aquela neve derrete, desce. É o que o Salmo 130 diz. É como o degelo do Hermon, como o orvalho do Hermon, como a neve que derrete. Ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Ali tinha um rio, que hoje ele saía por dentro da montanha, e eram oferecidos sacrifícios horríveis ali. E ali, naquele tempo, o judeu, ele sabia que era chamado de porta do inferno. E Jesus vai para lá e faz um discurso, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. É ali que Pedro, ele tem uma revelação. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, não te revelou um ser humano de carne e sangue. Foi uma revelação espiritual. Foi meu Pai, Deus é Espírito, que te revelou. Você é feliz. Bem-aventurado é Simão, filho de Jonas. Simão Bar-Jonas. Não te revelou carne e sangue. Foi meu Pai. Isso acontece em Mateus, capítulo 16, verso 16. Gente, 6 versículos depois, 7. Em Mateus 16, 23, sabe o que Jesus ia falar para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Jesus importa que as autoridades peguem o Filho do Homem e crucifiquem Jesus. Não, isso de forma nenhuma vai te acontecer. Jesus diz o quê? Você não cogita das coisas do alto espirituais. Isso é satânico. Era necessário Jesus morrer. Ele veio para morrer. Ele fala isso no julgamento dele de Pôncio Pilatos. Para isso nasci, para isso vim ao mundo. Para quê? Tu és o rei dos judeus, sou eu mesmo. Eu que vou morrer pelo povo. Então, quando a gente fala sobre falsa profecia, tem muita gente que confunde uma coisa com a outra. Então, o diabo tem uma capacidade enorme de enganar as pessoas. Eu, falando no podcast aqui, eu não gosto de ficar salientando essas coisas, mas o espírito imundo, você vai num terreiro de encosto, ele sabe muita coisa do teu passado, detalhes, até da vida da tua mãe, da tua avó, passado.
Ele tem uma rede de comunicação. Ele não sabe nada a respeito do futuro. Nada. Quem sabe é Deus. Mas ele induz a pessoa, ele influencia a pessoa a fazer o que ele manda. Então, o falso profeta, ele tem a aparência de alguém de Deus. Então, tem gente que se impressiona, o fulano veio tomado em línguas e trouxe uma palavra e tal. Pedro, você vai duvidar de Pedro? O cara que é unha e carne com Jesus, Jesus acabou de dizer, tu és pedra, não te revelou carne, foi meu pai que está falando contigo direto. Você vai duvidar de Pedro? Imagina se Jesus não repreende ele. Mas ali, Pedro foi a boca de um falso profeta. Está entendendo? Entendi. Uhum. Então, nem sempre a gente tem que entender isso. E eu gosto de Bíblia, tá? Nem sempre o profeta precisa falar. A gente acha que o profeta é aquele cara que é levantado. Quer comunicar. A comprovação não vem unicamente do profeta, mas de uma vida de obediência. É o que Jesus diz. Como é que eu vou saber? Pelo fruto. Olha para a vida dele. Uhum. Olha para a vida dele de fé. Olha para a fidelidade nas promessas dele. Olha para o casamento dele. Olha para os filhos dele. Olha para o serviço ministerial que ele presta. Fica olhando para ele. Uma árvore boa não dá fruto ruim. E uma árvore ruim não dá fruto bom. E está podre. Por que o fruto está podre? Porque a árvore está podre. A árvore está doente, o fruto está doente. Ele fala, por acaso se vindimam figos dos abrolhos? Ou seja, você vai tirar algo doce do que é amargo? Então, quando eu digo assim que você não deve olhar, nem sempre o profeta precisa falar, isso aí muita gente fica assustada quando ela fala, mas vou dizer na Bíblia. Uhum. Exemplo, Oséias, como é que ele profetizou para Israel? Casando com uma prostituta. O que significa isso? Deus toma o lugar do profeta e o povo de Israel toma o lugar da prostituta. Ele está falando, sabe o que vocês estão me tratando? Vocês estão me tratando como um marido que está ganhando chifre. O marido, vocês em vez de me adorar como único Deus, vocês estão adorando os ídolos. Ele usa o profeta. Quer ver outro cara? Em Jeremias 13, Deus fala o seguinte para o profeta Jeremias, não mais Oséias. Jeremias capítulo 3. Pega um cinto de linho, vai no rio, levanta uma pedra e coloca aquele cinto ali. Então imagina, naquele tempo que o pessoal usava aquele vestidão, né? Uhum. Roupa daquele tempo lá. O que diferenciava um do outro? Era o cinto. O cinto naquele tempo era que nem um tênis na... A mulher não chega assim, pera que eu vou botar uma bolsa. Uhum. Sim. E é uma bolsa dela. Roupa de marca. Exatamente. Naquele tempo era o cinto. E ele não tinha um monte de roupa. Hoje você vai no armário, tem roupa de sair, tem um sapato do casamento, tem um tênis da corrida, tem um chinelo da praia. Naquele tempo era só aquilo mesmo. É. Ele não tinha loja, não é shopping. Bora ali. Né? Lembra que no Rio de Janeiro tinha um bairro lá? Vamos comprar roupa em Vilar do Teles. Vamos lá em Petrópolis, eu era garoto do Rio de Janeiro, vamos lá em Petrópolis, tinha uma rua lá que tinha um monte de roupa, assim, em Petrópolis para comprar roupa. Em São Paulo, o povo vai no Brás. 25 de março, né? Quem é rico, não vou no outlet lá, nos Estados Unidos, comprei uma camisa, enfim. Aquele tempo a pessoa tinha uma. Então o cinto era aquilo que dava o charme final. Aí Deus falou assim, Jeremias 13, pega o cinto, levanta uma pedra na beira do rio, enfia o cinto ali e esquece. Aí esquece. Entendi. Aí ele fala assim, lembra aquele cinto que tu colocou lá 3 meses atrás? Vai lá e pega ele de novo. Aí quando ele vai tirar o cinto, o cinto tá podre. Tá com lama, tá sujo. Ele tá limpinho. Uhum. Aí ele fala, agora bota o cinto e começa a andar na cidade. Aí ele começa a andar na cidade. Aí todo mundo começa a olhar para o profeta e fala, o que é isso? É você, sujo de um monte de porcaria, andando na igreja. O que isso significa? Olha como é que o profeta não precisa falar. Ele explica, porque assim como eu estou puro, a nação de Israel, porque é o meu povo que chama pelo meu nome. Uhum. Tá com a vida emporcalhada e todo mundo tá olhando, tá vendo? Olha lá. O povo dele, a gente suja, a gente lameia a santidade de Deus.
Então, foi uma maneira de Deus falar assim, cara, se emenda. Vocês estão sujando a minha reputação. Pô, eu sou o teu Deus, você está vivendo em pecado? Eu sou o teu Deus, você está roubando? Eu sou o teu Deus, você está traficando? Você tá sujando o que eu estou fazendo. Entendeu? Entendi. Tem outra passagem, em Isaías capítulo 20, o profeta Isaías, é o profeta messiânico, né? Ele fala da vinda do Messias. Ele fica, Arthur, 3 anos andando nu da cidade. Então, pensa aquela roupa que você vai fazer cirurgia, né? Que a parte de trás fica aberta. Sim. Então, Aquele avental, né? Então, a parte traseira do homem fica desnuda, né? Sim. A nádega. Isaías ficou 3 anos andando nu em Jerusalém. Tu fala. É interessante que ele, o Isaías, quando ele profetiza, tem horas que ele sobe no muro das fortalezas de Jerusalém. Então todo mundo ficava olhando para quê? Para a nudez dele, né? Uhum. A nudez é símbolo de vergonha. Lembra quando Adão e Eva descobrem? A gente está nu. A primeira coisa que eles fazem, o que é? Fazer folhas de figueira, fizeram roupas. Uhum. A vergonha faz você encobrir o pecado. A vergonha faz você esconder o pecado. E eu estava nu e me escondia. Ele não. Ele anda com o traseiro de fora. O que Deus estava falando? Vocês estão confiando em quem? Vocês estão confiando em quem? No Egito, na Etiópia, para te proteger? Eram as 2 nações mais ricas daquele tempo, que era onde passava o Nilo, naquele tempo que não tinha geladeira, não tinha... Quem morava perto do rio se dava bem, tinha sempre colheita. Uhum. Era rico. Quem morava no deserto se dava mal, era pobre. Era pobre. Então, eram nações ricas. Hoje, terceiro mundo para baixo, né? País em desenvolvimento, nada, país pobre. País pobre. Mas naquele tempo, é a mesma coisa. Vocês estão confiando em quê? Estão confiando em dinheiro? Estão confiando em lugar eclesiástico? Deus fala, vocês vão ficar com vergonha. Esse traseiro de fora é de vocês mesmo. Então, o profeta, é isso. Agora, vou voltar agora à primeira pergunta que você fez. Existem predadores desonestos. Então, quando você fala de falso profeta, tem um falso profeta que aprende errado e tem um falso profeta que ele está falando sabendo que está falando errado. Então, ele Mateus tem consciência do que está fazendo. Tem consciência. Entendi. Então, volto a Mateus 7, de 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas. Não sou eu que estou falando, não. Jesus. Tenham cuidado com o falso profeta. Então, eles vêm vestidos de pele de ovelha. Mas por dentro ele é lobo. Eu vou te mostrar como é que você vê um predador. Essa live aqui, eles são lobos devoradores. Vocês têm como reconhecer. Então, Mateus, capítulo 7, verso 16, fala assim, vocês vão reconhecer eles. Não é difícil reconhecer. Você vai olhar para o fruto. Então, essa ideia de você enxergar tem a ver com os teus olhos abertos. Já viu gente que fala assim, poxa, pastor, eu estava casado com ela há 20 anos e nunca vi porque os olhos estavam fechados. Uhum. Não conseguia ver. Não consegue ver. Então, a primeira coisa que você tem que enxergar, um falso profeta, ele não se contenta com as escrituras sagradas. Uhum. Ele não fica satisfeito com a Bíblia. Então, anuncia alguma notícia, alguma... que não está na Bíblia. Certo. Deus me anunciam, você usou a palavra notícia, dizendo assim diz o Senhor. Por quê? Porque a Bíblia fala isso. Então ele pega um pedaço da Bíblia, assim diz o Senhor, estou contra... Eles tiram o texto do contexto. Contra Moab, entendeu? Uhum. Então, segundo Pedro, ele está muito preocupado. Por que Paulo escreve muito para os discípulos? Por que Paulo ele escreve para Timóteo, para Tito? Por que Pedro escreve para a igreja? Por que Tiago escreve? Ele está preocupado porque eles estão ficando velhos, eles vão deixar uma geração. E essa geração tem que aprender a discernir. Uhum. Então, ele vai dizer, no passado surgiram muitos falsos profetas no meio do povo. E também vai surgir aqui. Então, se você não compreender que existe uma
cobiça. Tem gente que quer receber um altar para ele mesmo. Olha, o irmão é da revelação. É ser reconhecido, né? Gente, eu fico vendo, tem um menino, me dá uma pena. O apóstolo Paulo, ele já vinha, né, de uma formação judaica, conhecimento bíblico. Ele já era um homem, uma expressão de peso, de autoridade de peso. Ele tem uma conversão tardia, né? Ele se converte depois, né? Os discípulos já estavam lá, ele vai se converter depois, ele persegue a igreja e tal. Mas depois que ele se converte, gente, ele ficou 13 anos estudando. Então, o ministério dele não é um ministério baseado em chutômetro. Hoje eu tô vendo... Ele sabe o que ele está falando. Né? Eu fico uma pena, eu tô vendo crente seguindo criança. Tem um menino na internet, olha, o menino é profeta. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar. Eu acredito no dom da profecia, porque é bíblico. Eu acredito nisso. Agora, eu fico assim, entristecido com o povo. Eu fico olhando assim, esse menino não está entregando nada para o povo de Deus. Eu tive uma experiência, um case, né? Tinha uma pessoa lá que adivinhava. Eu recebi no gabinete número da identidade, número do CPF, número do CEP da casa. Nossa. Eu atendi esse cara. Eu demorei 5 meses para fazer o processo de libertação com esse cara. Eu atendi ele toda semana. E isso impressionava. Então, Atos 16, tem lá o espírito de adivinhação da pitonisa. Ele ganhava dinheiro com isso, adivinhando. Então, gente, primeiro ponto, um falso profeta não se contenta com as escrituras. Ele quer ir além, mas Deus também disse. Tem uma religião que ela é fundamentada, ela se diz cristã, e ela é fundamentada em lei. A lei, gente, o Antigo Testamento, preste atenção nisso, é uma boa lei. Tem muita gente que pensa assim, não, tem um Deus mau que está no Antigo Testamento e tem um outro Deus legal que está no Novo. É como se Jesus fosse um Deus mais legal. Gente, o mesmo Jesus que escreveu o Deuteronômio, que escreveu o Levítico, que escreveu as leis, é o mesmo Jesus do Novo Testamento, é o mesmo cara, é o mesmo cara, desculpa, é o mesmo Deus, gente. Não tem dois deuses. É o Deus mau. Como se eles tentassem separar Deus, Deus Pai, do Deus Filho e o Espírito Santo. Né? Gente, a Trindade, gente, é o mesmo Deus, querido. E aí você fala assim, não, peraí, eu prefiro Jesus eu prefiro o Novo Testamento do que o Antigo Testamento. Você não entendeu, é a mesma coisa. A interpretação é que está errada. Por isso que ele diz, ouviste que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ele não, está pensando que ele adoça o caldo para a gente? Não adoça não. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu vou piorar. Mas qualquer que olhar com intenção já adulterou. Pô, eu nem me deitei com a mulher do próximo e já adulterei. É isso aí. Então tem gente que pensa que Jesus veio só avisar. Não veio não, ele veio aprofundar. Ele veio dar uma interpretação. Por quê? Você vai em Jericó? E nós estivemos lá? Sim. O judeu não cria porco porque é imundo. Em Israel. Mas Jericó, como uma cidade que não é Israel, aí o dono lá do lugar que cria porco é judeu. Não, a Bíblia diz para o porco não pode tocar a terra. Não, a gente vai e levanta, aumenta a terra e cria o porco ali. Lá. Não, a Bíblia diz que no sábado eu não posso trabalhar. Você está no elevador, no dia de sábado, o elevador para em todos os andares, porque apertar o botão é Jesus. Cara, vocês não entenderam nada. O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas
e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexos.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. O homem não foi feito para o sábado. O sábado foi um presente para o homem. Quer dizer, Deus não deu um presente para você ficar escravo dele. Para você desfrutar dele. Aproveitar. É mais ou menos... Já viu esse cara que bota adesivo? Antigamente tinha. Deus me deu. Ele compra lá um Fusquinha, uma Brasília, um Chevette, sei lá, um Opala, o carro que for, um Passat. Deus me deu. Então, Deus me deu, eu não posso mais vender. Vai ficar com aquilo o resto da vida. Ele vai ficar escravo daquilo. É verdade. Então, o sábado... Ele basicamente faz daquilo o Deus dele, né? O sábado escravizou a pessoa. Deus diz assim, isso aqui é para você aproveitar. É para você desfrutar. Para você dizer, meu Deus, é uma marca de liberdade. O escravo trabalhava de domingo a domingo, de segunda a segunda, não tinha descanso. Aí Jesus diz, eu vou provar que vocês estão livres. Vai ter um dia que você vai parar. Trabalhará 6 dias. Povo preguiçoso, trabalhe 6 dias. Aí tem um que você descansa. Agora, você tem que parar um pouco, senão você vai esgotar. Entendeu isso? Então, o falso profeta teve uma visão. No céu ele diz, eu vi a arca aberta. E ali apareceu que o mandamento mais esquecido dos homens era o sábado. Aí ele fez a lei em cima do sábado. É uma religião preocupada com o sábado. Isso, gente, é falsa profecia. E tem muita gente hoje que tem medo de descansar no dia que deu tempo de descanso. Ou de trabalhar. É por isso que Paulo diz, gente, aquele que guarda por Senhor guarda. E o que não guarda, por Senhor não guarda. Esteja livre disso. Eu tenho dia de descanso. Mas eu não posso descansar no dia de sábado. Porque o calendário, o nosso sábado, não é aquele sábado, é o Saturday, é o dia de Saturno. Assim como o Sunday é o dia do Sol. Entendeu? Então, as pessoas confundem uma coisa. O que você tem que saber? Uma hora você tem que parar. Você tem que estar de férias. Você tem que descansar. O teu corpo não suporta. Não, você vai morrer do coração. Eu tenho um amigo que morreu do coração com 50 anos. Por quê? Trabalhava de sol a sol, e mais além do sol, e mais a noite inteira. Então, o corpo vai cobrar isso. Então, a lei ela é boa. Agora, a gente tem que aprender a tirar a trave dos olhos. Quando Jesus vai falar em Lucas 6, você quer enxergar o mundo espiritual? Estamos falando hoje aqui, gente, de falso profeta. É o tema hoje. E fazendo um adendo aqui, isso tudo que a gente está tratando aqui na conversa de hoje também está no curso presencial, né? Curso presencial... 15 a 17 de maio. 15 e 17 de maio, presencial, te esperamos aqui em Curitiba, vagas limitadas, não fique de fora. E as inscrições são feitas lá pelo site www.institutoexo.com. Qualquer dúvida ou sugestão, ou que vocês precisarem de apoio, de suporte na nossa plataforma, ou se você quer trazer uma caravana, tem o WhatsApp do Instituto aqui na descrição do vídeo. Não é ligação não. Só resolve mensagem. Nada de áudio, pessoal, manual de 5 minutos lá não dá. Tem que ser. Manda de meia hora de áudio e a secretaria não atende. Só mensagem e aí direto ao ponto, né, gente? Mensagem direto ao ponto. Quero levar minha caravana, minha igreja, tantos líderes, tantas pessoas vão, tal, pra gente poder fazer reserva, tá bom? A gente já tá com as vagas bem enchendo bastante, bem rápido. Então não fique de fora. Esperamos você aqui em Curitiba em maio. É isso aí. Então, gente, o Jesus fala o seguinte: pode um cego guiar outro cego? Gente, de verdade, pode um cego? Lá em Bom Retiro, lá na igreja, nós temos um irmão que é cego. Aí tem uma irmã que vê, que está sempre com ele. Então ele entra no culto segurando, né? Um cego não pode guiar outro cego. Ambos vão cair num buraco. Então, quando a gente fala sobre... Jesus está pegando esse contexto, Lucas 6, para falar de quê? De falsa profecia. Então, o que o falso profeta tem? Número 1, ele alega uma intimidade com Deus, mas ele desconhece a Bíblia. Eu já recebi, porque eu sou profeta, eu sou isso.
Tá bom, o que a Bíblia diz a respeito disso? Ele não sei, nunca li a Bíblia. Então presta atenção. O falso profeta, ele testemunha que Deus fala com ele, mas ele não conhece a voz de Deus. Ele não conhece a Bíblia. Número 2, um falso profeta, eu falei antes, ele é um fraudador. Ele diz que vê o invisível, mas ele não enxerga o mundo visível. Ele tem uma resposta para o teu casamento. Deus me disse que o problema é esse, mas ele não tem uma resposta para o casamento dele. Ele não tem uma solução para a doença dele. Número 3, ele possui uma palavra de revelação espiritual para os outros, mas a vida dele é miserável. Repara nisso. Ele tem uma resposta para todas as pessoas, mas não tem uma resposta para ele. O falso profeta, o casamento dele é falido, o cônjuge dele está desviado, os filhos dele são afastados, são rebeldes, a vida pessoal dele não tem bênção de Deus. Aí tu fala, tem alguma coisa esquisita que está errada aí. Então você separa o que é inspirado por Deus daquilo que é contaminado pelo inferno. E existe uma revelação. Ele acha que a gente falou que tem gente que faz de propósito e tem gente que acha que está fazendo. Então, é como se disser que é um tolo seguindo um monte de tolices. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, fala sobre um homem chamado Micaías. É assim. Então, os espíritos imundos, eles embaralham a mente, eles confundem, e no final eles estão atraindo a pessoa para a morte. É um meio de atrair aqueles que estão cegos, né? Distraídos e inocente. Pô, o cara quer uma resposta. Aí eu vou lá consultar o adivinho. Eu vou lá no irmãozinho que revela. Eu vou lá na mãe, no pai, não sei das contas, Isso acontece dentro da igreja. Pessoas que estão diretamente envolvidas ou se dizem ser profetas, quando na verdade não são, também por trás geram um tipo de manipulação, né? Que ela está induzindo a pessoa a fazer aquilo que ela quer, o que vem na cabeça dela. Veja também. Bem, Arthur, né? O dom profético é verdadeiro. Nós estamos falando aqui da falsificação profética. Sim. Não é todo mundo pensar agora que todo mundo é falso profeta. Não é isso. Não é Mas isso. eu estou dando aqui uma segurança. Ó, se ele vê Deus... Tem uma forma de saber que ele é um verdadeiro profeta, de que a profecia é verdadeira, que a gente espera que vai se cumprir, se não se cumprir. Se ele vê Deus, ele tem conhecimento. Por que José interpretava sonho? Por que Daniel interpretava sonho? Porque Deus falava com o faraó, falava. Ele deu sonho para o faraó. Ó, tem 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Tem 7 espigas gordas. O faraó, o que é isso? O rei Beltesazar, ele tinha sonho? Tinha. Ouviu uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, perna de ferro e pé de barro. Deus falava com ele? Falava. O problema é que eles não sabiam interpretar. Ele vê, mas não interpreta. Uhum. Então, eu falei aqui, ó, tem gente, eu falo assim, como é que você enxerga? É gente que diz que vê Deus, mas não conhece a palavra de Deus. Então, eu chamo isso de embaralhar. E você pegar fazer uma confusão. Já viu quando você tem um quebra-cabeça? Quebra-cabeça de 10 mil pedaços. Aí você abre aquele saco, bota na mesa, aí vai juntando. Isso, aquilo encaixa aqui. Está embaralhado. Você não consegue resolver aquilo. Entendeu? Aí você vira do lado ao contrário, não, isso aqui é azul. Não, azul com azul. Isso aqui é verde, verde com verde. Aí até que você vai juntando. Começa a ir fazendo sentido aos poucos. Exatamente. O falso profeta, ele só confunde. Então, eu vou dar mais uma dica para vocês. Estou falando de Bíblia, tá? Deuteronômio 18 e 20. Deuteronômio capítulo 18, verso 20. Quando o profeta profetizar e usar o meu nome, é Deus falando, e não acontecer, ele mentiu. Não tenhais temor dele. Vocês vão se perguntar,
É interessante. Como saberemos que a mensagem não vem do Senhor? Quando ela não se cumpre. Ele fala, esse profeta profetizou na vaidade. Ele vai morrer. Aí tu, rapaz, então, eu sempre digo que o espírito de morte persegue a mentira. Essa é mentira. Entendeu? Então, Deuteronômio 18, 20, tem um monte de gente que está destruindo. Quando eu digo espírito de morte, alguma coisa vai morrer na vida dele. O ministério dele não vinga, ele morre. A vida pessoal dele não vinga, ele morre. As finanças dele não vingam, morre. Então, Deus ama a verdade no íntimo. Por que é interessante, o ministério prega em Assembleia de Deus, prega em Batista regular, em Batista da Convenção Batista Brasileira, em Batista da Convenção Batista Nacional, em Presbiteriano Livre, em Metodista Wesleyano, em Metodista do Brasil, em comunidade. Por quê? Porque Deus ama a verdade no íntimo. Eu prego a Bíblia. E eu ensino as pessoas a discernir segundo a Bíblia. O espírito imundo não quer, ele quer confundir. O diabo, gente, ele se finge de anjo. Tem algum versículo bíblico que trata sobre isso, que fala sobre isso? Jesus vai dizer em Mateus 24, 24, ele vai dizer que muitos aparecerão dizendo, eu sou o Cristo. Então, eu acho que o Messias veio aí, hein? Ih, Messias voltou. Jesus diz que muitos, não são poucos. Mateus 24, 24. Tenha cuidado. Eu pergunto porque muita gente pergunta. Né? Então, Claro. assim, isso, tudo que a gente está falando aqui, gente, é tudo baseado na Bíblia, é tudo que diz a Bíblia. Mateus 24, 24, Jesus diz, ó, tome cuidado. Muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. Não acreditei. Aí ele diz, ó, fica tranquilo, quando eu vier, vai ser como um raio que cai no Oriente, é visto no Ocidente, todo olho verá. Fica tranquilo, você vai saber. Você não vai estar em casa, ih, tô dormindo, Jesus voltou e eu não vi. Do nada. Eu estava dentro de uma prisão, na penitenciária, eu estava num quarto, na UTI, numa solitária. Você vai ver. Não precisa se preocupar. Agora, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, ela vai dizer o seguinte, que pois tais falsos apóstolos, ele está falando de apostolado, hein? São obreiros enganosos. Ele fala, mas não se admire, porque até Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, o papel do falso profeta é um disfarce. Poxa, pastor, esse cara aqui, eu não acredito. Ele se disfarça bem. Ele usa uma fantasia que você fala, mas não parece que é santo? Entendeu? Então, você perguntou Bíblia. Mateus 24, 24. Vai vir em muitos. E 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, verso 13. São versículos que você pode seguir que você não vai errar. Então, o discernimento, ele tem essa característica, né? Essa ideia de compreender inteligentemente, perceber, distinguir. Então, é uma habilidade para separar. Isso aqui é engano, filtro. É um funil. É um filtro, entendeu? Então, quando eu citei aqui o profeta Eliseu, né? Ele estava caminhando com Elias. Ele queria o quê? Ele queria a bênção que estava em Elias. Por quê? Porque a bênção dobrada é uma bênção que o pai deixa só para o filho primogênito. Eis que te dou a bênção dobrada. Não dá. Em primeiro lugar, você só recebe a bênção dobrada quando teu pai morre. Isso tem que ficar claro. A bênção dobrada é o direito do filho primogênito. Por que os irmãos de José ficaram zangados com ele? Ele não era o primogênito, ele era o 11º filho. O pai entrega uma capa, a capa na Bíblia é símbolo, a capa na Bíblia, de paternidade lançada sob herança. Quer ver uma coisa? Lembra quando Saul rasga a capa de Samuel? Samuel diz, o Senhor rasgou a capa de ti, rasgou o reino de você. Tu lembra quando Salomão está sentado no trono, o profeta Aías vem, capítulo 11, 2 Reis 11, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel 11.
Ele rasga a capa em 12 pedaços, fala assim, ó, Deus rasgou o reino da tua mão e deu para outro. Quando José recebe a capa, ele está recebendo o quê? A porção dobrada. É o direito legítimo de dirigir a família espiritualmente, de ter a porção dobrada dos recursos da terra. Qual é a bronca do filho mais velho com o filho pródigo? Eram 2 filhos, Lucas 15. O filho mais novo tira parte da herança dele. Não, peraí. O dobro, quem vai ganhar é o filho primogênito, não é o caçula, não. Só que o caçula diz, não, eu vou embora, me dá minha parte que eu vou me mandar. É por isso que o filho mais velho fica com bronca dentro de casa. Então, Arthur, quando você fala sobre Elias, ele está com Eliseu, vou voltar aqui para não me perder. O que Elias pergunta para Eliseu? O que você quer? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Presta atenção nisso. Cuidado com isso. Elias pergunta assim, você tem certeza que você quer isso? Quero. Dura coisa me pediste. Porque é o seguinte, as pessoas querem a unção, mas elas não querem o bastidor. O que está por trás? A gente reclama, o fulano tá aí, também se eu tivesse essa vida, quanto custa ter uma vida de um cara que sai da favela, que sai da pobreza e fica rico? Todo mundo vê ele aonde? No pódio. Mas o pessoal não vê o processo que ele fez para chegar até lá, né? Você não vê o bastidor. Fulano ganhou uma medalha de ouro. Ah, mas também, olha lá. O Estado pagou uma bolsa para ele só corre a vida inteira, não. Tem que trabalhar, cuidar de filho, levanto cedo, pego um ônibus. Eu lido com a minha sogra que é assim, com meu pai que é assado. Ele não sabe os calos que tem no pé da bailarina que dá aquele salto. Do artista, do atleta olímpico que vê essa maratona. Entendeu? Ele só vê. Então, ele não conhece o processo. Eliseu está pedindo algo, ele fala assim, sabe o que tu vai se meter aqui, meu chapa? Tem gente que fala assim, pastor, quero tua unção. Eu falo assim, você não quer não. Você não quer os sofrimentos. Você não quer... Eu estava em casa outro dia, eu estava muito pronto para dormir, era 11 da noite, estava muito cansado. Aí alguém me liga e fala assim, pastor, tua ovelha perdeu uma ovelha. O membro da igreja, o filho dele acabou de morrer. Você sabe o que é fazer sepultamento de criança? É difícil. Sabe? Você sabe o que é fazer culto fúnebre de filho de crente? De gente que teve fé? Ah, eu quero a tua unção. Você não quer levantar 3 da manhã para expulsar o demônio? Não quer. Sabe o que você quer 3 da manhã? Você quer estar no teu 2º, 3º sono. Quer descansar. Ah, eu quero a tua unção. Então, de fato, tem gente que quer a unção. Mas a maioria só quer, sabe o quê? O aplauso. Não quer passar pelo processo. Não faz ideia do que é isso. É. Então, é lógico que a gente quer mais obreiro, mais pastor, mas a pessoa tem que saber que existe unção. O falso profeta, ele não quer isso, ele só quer o aplauso. Tem que pagar o preço, né? Não quer pagar o preço. Então, Eliseu, ele está andando, de repente ele viu um carro de fogo. E o redemoinho leva Elias, ele fica, a capa de Elias desce. Ele pega a capa de Elias e diz assim, onde está o Deus de Elias? Aí o Jordão abre. Aí, puxa, Elias se deu bem, ganhou um poder. Gente, Elias vai morrer doente. Segundo o livro de Reis, capítulo 13, diz assim, e Elias morreu da enfermidade que ele vinha sofrendo. Como é que pode um profeta que ressuscitou o filho da viúva morrer doente? Quer dizer, o dom serve para os outros, não serve para mim. Entendi. O dom de curar os outros, e eu vou ficar doente. Vou ficar doente. Então, essa confusão, o crente que é novo, eu chamo assim de imaturidade, inocência. Ele acha que Deus pega assim, não, toma isso aqui para você, toma isso aqui para você, como se Deus fosse um irresponsável.
Não é nada disso. Distribui com responsabilidade. Então, Vamos, só não te cortando aqui, mas vamos entrar num assunto que é as ações do espírito e como evitar as mentiras, né, através disso. A gente tem 5 minutos para poder terminar, para a gente poder finalizar. Deixa eu só avisar aqui, gente, se você está gostando dessa live aqui, tem um livro meu, Discernimento Espiritual, muito top, gente. Está lá no site institutoexo.com. Eu tenho um curso dele à distância. São, se eu não me engano, mais de 60 horas. É um curso online, tá? Você pode entrar na plataforma. São aulas, você pode assistir a hora que você quiser. Tem um livro que você vai ler, exatamente. E tem um curso à distância. Entendeu? O curso à distância tem um plano de assinatura mensal, que são R$19,90 por mês. Não tem o Netflix? Tem o Netflix, exatamente. Tem o Mesma plano coisa. prêmio. Aí, na hora que você viu ele, paguei um mês, já viu o que eu queria. Vai lá e cancela. Cancela, Só isso. Entendeu? Eles estão lá no cursos.passolou.com. Temos os livros dos cursos, né? O livro é bem legal, gente. O livro tem muito amor ali. Muito amor ali. São quase 500 páginas. Com, assim, foco mesmo nessa área de enxergar o mundo espiritual, de discernir o mundo espiritual. Tá isso. bom? Tá bom? Tá bom? É isso? É isso. Vamos seguir? Qual foi a pergunta que você fez? Você perguntou sobre razões da exploração, é isso? Isso. A gente tem 3 minutos para encerrar, então, só para fechar com chave de ouro. Gente, então, a gente tem que aprender a separar a verdadeira razão. Pastor, por que essa desgraça está acontecendo comigo? A desgraça em si não é o problema. Existe algo que sustenta a desgraça. O problema não é a tragédia. Eu sei que a tragédia dói. Mas existe uma causa. Eu examino a infecção espiritual, eu não examino a febre. E ele está com febre. O problema não é a febre, você dá de pirona. Expulsa esse demônio aí. Sai. Em nome de Jesus. O problema não é isso. É por que o espírito imundo está ali? Lembre-se disso. Espírito imundo é convidado. E o convite, o espírito imundo, é o banquete de pecado. É uma vida. Então, não se deve dar atenção aos demônios. Mas a razão pela qual ele está explorando. Por que a mosca está aqui? O problema não é a mosca. Pega o mata-mosca, o flit, era garoto. Não é isso. O problema é ela está se alimentando de uma sujeira ali. Então imagina um vírus, um parasita é um oportunista. Por que ele está ali? Por que o parasita está ali? Então o espírito imundo, gente, não entra na vida da pessoa por azar. Mesmo que ele tenha entrado, podemos falar sobre isso na próxima? Vamos falar. Sobre heranças espirituais? Sim. Mesmo que seja o papai, a mamãe, as chamadas hereditariedades, as perseguições de heranças, você tem liberdade para dizer, eu não quero isso na minha vida. E romper com isso. Eu vou ensinar para você na próxima isso. Combinado assim? Combinado. Gente, vou ficar te esperando aqui, hein? Não perca, ok? Se inscreva aqui no canal para você receber as notificações. Vocês têm que ativar o sininho. Toda vez que entra vídeo novo, a gente está agora nessa série nova de podcasts. Tem sido uma bênção, então não fique de fora. Temos muito conteúdo novo vindo pela frente. Segue a gente? Segue a gente no Instagram. Os nossos Instagrams estão aqui embaixo. O nosso curso presencial em maio, de 17 a... De 15 a 17 de maio, presencial em Curitiba. Inscrições pelo institutoexo.com. Vagas limitadas, não fique de fora. Isso aí. E, bom, livros também no institutoexo.com. A gente está fazendo oração todo dia às 6 da manhã. Todo dia às 6 da manhã. E... podcast está entrando segunda, quarta e sexta. E os cortes do podcast terça, quinta e sábado. Beleza? Tá com a bom? gente. Fique na paz, Deus abençoe. Eu oro por você, você ora por mim, a gente junto vence em nome de Jesus. Isso. Amém? Tá bom? Valeu. Pai, gente. Tchau, tchau.